Bem, a Bíblia, no livro dos Salmos. Glória a Deus, estou feliz de estar aqui com vocês. Sou ali da congregação do Jardim Felicidade. Trago uma saudação do meu pastor Oséias. O povo lá é feliz igual vocês. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Abençoe o irmão Wagner, que nos fez o convite. E ele passou um verso de um salmo que eu quero ler com os irmãos. Salmo de número 20. Vamos ler o salmo todo? É bem curto. Tem 9 versos. Versos porque é poesia, né? Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário, e te sustenta desde Sião. Lembra-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração, e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus, alvaremos pendões e satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Amém? Pode retornar ao seu assento. Glória a Deus. Aleluia. O Wagner, ele me passou esse verso desse salmo, e eu reli ele algumas vezes. É um salmo litúrgico, que quem escreve foi Davi que escreveu esse salmo, e ele escreveu para que esse salmo fosse lido na congregação de Israel nas vésperas das batalhas. Ou seja, Davi escreveu para que quando ele fosse para a batalha, o povo de Israel pudesse orar este salmo, pedindo para que Deus protegesse o rei nas suas guerras, nas suas batalhas, nas suas pelejas. E Davi, quando escreve este salmo, ele está ciente de que ele dependia de Deus e dependia da oração do povo de Israel. Embora ele fosse rei e tivesse muitos soldados, um grande exército, ele entendia que ele necessitava da oração da nação de Israel, para que quando ele saísse para as suas batalhas, para as suas guerras, o Senhor pudesse dar vitória para ele. E é interessante esse salmo porque, como eu já disse, Davi, ele escreve antes de ir para a guerra, mas ele vai para a guerra sabendo de que ele poderia perder batalhas, ele poderia perder lutas, porque nenhum de nós estamos isentos disso. O versículo 1, se você acompanhar comigo, ele vai começar dizendo assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. Davi tinha ciência de que ele poderia passar por angústias na sua vida, nas suas batalhas, nas suas lutas. E nós, como cristãos, precisamos ter a maturidade de entendermos isso, de que nós não estamos isentos de passarmos por angústia. E é interessante que nós estamos falando de Davi, que dentro da Bíblia é o homem segundo o coração de Deus. E
E ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque a Bíblia diz assim que ele executou toda a vontade de Deus. Isso está no livro de Atos. Então imagine comigo um homem, um ser humano que consegue de forma cabal cumprir toda a vontade de Deus. Ele tem na sua mente que ele pode ir para as batalhas e ele pode encontrar nas suas batalhas angústias, que ele pode encontrar nas suas batalhas tristeza, tribulação. E a palavra angústia aqui, eu fui dar uma olhada nela, ela tanto vai falar de angústias internas quanto de angústias externas. Vai falar de angústias quando alguma coisa aflige nós de fora para dentro, como vai falar de alguma coisa que traz temores de dentro para fora. E nós como cristãos, principalmente nós do século 21, nós precisamos entender que isso faz parte da vida cristã. O nosso Senhor Jesus Cristo, no jardim do Getsêmani, ele chama os seus discípulos e ele fala para os seus discípulos assim: a minha alma está angustiada até a morte. Então nós precisamos entender que angústia é uma coisa que pode fazer parte da vida do cristão. Nós não estamos isentos de nos angustiarmos, de ficarmos tristes, não. Mas nós precisamos aprender com Jesus, com Davi, que quando nós nos angustiarmos, nós temos aonde nos recorrer. Porque o Salmo 46, versículo 1 diz assim, que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Deus é presente na angústia. Ele não é isento, ele não fica alheio à angústia nossa, ele está presente na angústia. É como se algumas pessoas podem até se afastar de nós nas nossas angústias, mas Deus jamais se afastará de nós nas nossas angústias. E Davi se reporta a Deus como o Senhor, ele diz: o Senhor te ouça na angústia e te proteja. E nós, a nossa geração precisa entender que o nosso Deus é Senhor das nossas vidas, porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas que quer Deus como Salvador, mas nós precisamos falar para essa geração que Romanos 10 vai falar que nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador no nosso coração. Então, antes de Jesus ser Salvador, ele tem que ser Senhor das nossas vidas. Jesus não pode salvar ninguém a quem ele não pode ser Senhor da vida. Jesus só é Salvador quando ele é Senhor. É igual o Salmo 23. Salmo 23 é uma riqueza. Eu falei sobre ele esses dias para trás na nossa congregação, que todo mundo cita o Salmo 23, escreve atrás do carro, tem quadros nas paredes dos estabelecimentos onde nós entramos. Mas o segredo do Salmo 23 está no início, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. E todos nós queremos o Senhor como pastor, que supre todas as nossas necessidades. Mas o salmista começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, antes de ser pastor, ele é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história e de tudo quanto eu tenho. Tudo quanto eu tenho está à disposição do meu Senhor, porque eu sou servo e ele é Senhor da minha vida. E Davi é rei, e ele se aproxima de Deus dizendo: que o Senhor te ouça no dia da angústia. E é interessante que Deus nos ouve no dia da angústia. Nas horas da angústia, é poucas pessoas que querem nos ouvir. Quer ver uma coisa? Se você for desabafar com alguém e você gravar um áudio de uns 15 minutos, irmão, manda para alguém. Eu duvido que aquela pessoa vai ouvir 15 minutos de áudio. O máximo que ela vai falar assim: Deus está no controle, irmão, Deus é mais. E manda para você. Agora o nosso Deus não, o nosso Deus ouve.
Ele nos ouve, Ele nos ouve, Ele nos ouve, Ele nos ouve. E o nosso Deus sempre está online, nunca está offline. Nosso Deus, você pode falar com Ele de manhã, como diz Davi, você pode falar com Ele à tarde, você pode falar com Ele à noite. E o proverbista Salomão diz assim: se você buscar de madrugada, você vai achar, porque Ele também está lá à noite. Então Deus nos ouve. E angústia é uma coisa inerente à vida cristã. Nós, como cristãos, não podemos pensar que pelo fato de nós estarmos com Jesus, servir a Jesus, a angústia não vai fazer parte da nossa vida. Não. A angústia é uma coisa totalmente ligada à vida cristã. Faz parte da vida cristã. E na angústia, às vezes nós temos a impressão de que Deus não está conosco no momento da angústia. Se você ler o Salmo 20, o Salmo 10, melhor dizendo, você vai ver que o salmista diz assim: parece que o Senhor se afasta de mim no dia da angústia. E parece que nós também temos essa ideia de que Deus se afasta de nós no momento da angústia. Parece que Deus se cala no momento da angústia. E a nossa impressão é a impressão que os discípulos tinham quando estavam dentro do barco com Jesus e a tempestade assolava os barcos deles. E eles olhou e Jesus está dormindo dentro do barco. E eles estão indo quase a pique por causa da quantidade de água que entrou no barco. E eles não conseguem entender. Jesus dentro do barco dormindo e nós indo a pique, nós perecemos. E parece que nós temos essa ideia de vez em quando. De que Jesus está alheio aos nossos sofrimentos, de que Jesus está alheio à nossa angústia. Parece que Deus não vê, parece que Deus não olha, parece que Deus não ouve, parece que Deus não responde, parece que Deus não está comigo. Mas eu vim aqui te dizer que Deus está presente, Ele é bem presente no momento da angústia. E Davi escreve o Salmo dizendo: olha, que o Senhor te ouça no dia da angústia, e que o nome do Deus de Jacó te proteja. Todos nós sabemos quem é Jacó. Jacó é o terceiro patriarca do Antigo Testamento. Dentro da trilogia, Abraão, Isaac e Jacó, Jacó é o terceiro. E dos três, Jacó é o que fez mais lambança na vida. Jacó é o que mais sofreu. Jacó é o que mais fez, como dizia minha mãe, caca na vida. E Davi diz: o Deus de Jacó te proteja. E quem é Jacó? Jacó é um homem que começa a vida totalmente torta, mas ele consegue, com a graça de Deus, acabar a sua vida muito bem. Ele já nasce de uma forma totalmente estranha, já nasce com a mão no calcanhar do seu irmão Esaú, como que um ser humano que nasce em busca das coisas, e ele engana pai, engana tio, engana todo mundo para se dar bem na vida. E eu preciso te dizer que todos nós temos um pouquinho de Jacó dentro de nós, porque todos nós quer dar um jeitinho, quer ganhar na vida. Ninguém quer perder. Todos nós queremos se sair bem na vida. E Deus se encontra com Jacó no val de Jaboque, e Deus muda a situação de Jacó. Mas quando Davi diz assim, que o Deus de Jacó te proteja, Davi está dizendo assim, que o Deus das misericórdias te proteja. O Deus das misericórdias te proteja. E misericórdia nós falamos assim, é favor imerecido, é essas coisas aí. Mas eu ouvi uma definição de um cara num livro. Ele diz assim: misericórdia é tipo assim, miserável homem no coração de Deus, miserável ser humano que eu sou no coração de Deus. Misericórdia, miséria e córdia, coração. E Davi estava dizendo assim, que o Deus das misericórdias te proteja. Porque se não fosse as misericórdias de Deus, como o irmão orou aqui, nós não estaríamos aqui, porque as misericórdias dele não têm fim, e novas são
todas as manhãs sobre a nossa vida. Ah, irmão, se não fosse as misericórdias de Deus, o salmista diz assim: os nossos inimigos teriam nos tragado vivo, se não fosse as misericórdias de nosso Deus. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar. Mas Ele só não nos traga porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor que acampa, aleluia. Se Ele está ao nosso derredor, os anjos do nosso Deus estão ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. E Ele diz assim: te envio socorro desde o santuário, e te sustenta desde Sião, e lembra-te de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Davi orou e ele tinha a ideia dizendo assim: Deus vai nos ouvir, porque Ele está falando no futuro presente. Ele não está na batalha, mas Ele está dizendo: olha, que Deus te ouça. É um futuro do presente. Ele está dizendo assim: quando vocês for orar, vocês precisam orar sabendo assim que Deus vai te ouvir e vai te atender e vai te enviar socorro. Mas Deus também vai lembrar das suas ofertas e dos seus holocaustos. Nós estudamos no trimestre passado o tabernáculo e a obra redentora de Cristo. E teve uma lição que vai falar sobre oferta. A oferta que Davi está falando aqui é uma oferta voluntária. Aquela que o ofertante levava diante do sacerdote, deixava, e o sacerdote oferecia como holocausto e como cheiro suave diante de Deus. Davi estava dizendo assim: Deus não se esquece de tudo quanto nós faz de forma voluntária para Ele. Deus não tem amnésia. Deus não esquece. Deus não se esquece de tudo quanto nós fazemos para Ele, no reino dEle, na obra dEle, a favor das pessoas. Deus não esquece. As pessoas se esquecem do que nós fazemos para ela, mas Deus não se esquece de nada que nós fazemos para Ele. Deus não deve nada para ninguém. Então a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite é que nós precisamos continuar fazendo as coisas para o reino de Deus, porque o nosso Deus não esquece nada de ninguém. As pessoas se esquecem, pastor se esquece, líderes se esquecem, irmãs do círculo de oração se esquecem, mas Deus não esquece. Mas Deus não esquece daquilo que é feito de forma voluntária, não daquilo que é troca, barganha, porque o nosso Deus não se faz barganha. Não tem como colocar Deus na parede, porque tem uma geração dizendo assim: Deus tem que colocar Deus na parede. Não sei como consegue fazer isso, porque eu entro no meu quarto para falar com Deus e não consigo colocar Deus na parede, não. Ou falar para Deus assim: dá o que é meu. Você sabe o que era seu, né? Sim ou não? O que era nosso é o inferno. Aí Jesus, por bondade, entregou o seu Filho como sacrifício vivo para nos livrar da condenação eterna. Então esse negócio de me dar o que é meu de volta, ainda bem que o Espírito Santo conserta a nossa oração até chegar no céu, né, irmão? Porque a Bíblia diz assim que Ele intercede com gemidos inexprimíveis e leva diante de Deus. Porque a Bíblia diz assim que nós não sabemos pedir como convém, nós não sabemos orar. É igual Elias, quando estava debaixo do pé de zimbro, orando, e a Bíblia diz assim que ele pediu a sua morte. Eu fico imaginando o Espírito Santo levando a oração de Elias para o céu, chegando lá diante do céu dizendo assim: Pai, não leve em consideração o que ele falou não, porque ele nem sabe o que ele está pedindo. Ele está pedindo morte, mas o que ele está precisando é de uma botija de azeite. O que ele está precisando é de pão assado. O que ele está precisando é de renovo. O que ele está precisando é de graça. Então Deus conserta as nossas orações, porque nós não sabemos pedir como convém. Nenhum de nós, nenhum dos senhores, nenhum das senhoras sabe orar. Nós não sabemos orar.
É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é por isso que é com gemidos inexprimíveis, porque quando Ele ouve a nossa oração, Ele chega e chora. Ele chega e chora, porque nós não sabemos orar. Aí Ele geme, mas Ele conserta a nossa oração e leva diante do Pai. E o Pai nos ouve e nos atende e envia socorro para nós. É por isso que no Salmo 51, o 15, ele diz assim: clama-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus nos ouve no dia da angústia. Não é porque a gente sabe orar, não, é porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Aleluia. Mas vamos ao versículo 7 e 8, que eu quero meditar com vocês nesses dois versículos. Davi foi um dos reis de Israel que mais venceu batalhas, mais venceu guerra. E o seu filho, o sucessor, Salomão, pegou as coisas tudo em paz. Por isso que a palavra Salomão significa paz. Porque Davi lutou, venceu guerras. Davi, até porque quando ele quer construir o templo para Deus, Deus olha para ele e diz assim: você não vai construir templo para mim, porque a tua mão tem sangue. Porque Davi matava mesmo. O cara matava mesmo, o cara era ruim. O cara enfiava a espada mesmo, matava. Matou o vizinho dele para ficar com a mulher. Senão você já imaginou como que Davi não era. A gente pensa que Davi era bonzinho, mansinho, baixinho, ruivo. Ah, era um doce. Vai. Davi era ruim. Mas a graça de Deus o transformou e tornou-lhe um homem segundo o coração de Deus. Porque não existe ser humano bonzinho. Jesus diz: vocês são ruins, tudo ruim. Vocês não sabem dar boa coisa para os seus filhos, não. Tudo ruim. Tudo ruim. Tiago é ruim, Wagner é ruim, todo mundo é ruim, mano. Se não fosse a graça de Jesus, se não fosse a misericórdia de Jesus, se não fosse o sangue precioso de Jesus, e Davi, embora venceu muitas lutas, muitas batalhas, Davi sabia que tudo quanto ele conseguiu, tudo quanto ele venceu, tudo quanto ele conquistou, ele não conquistou pela força do seu braço. Ele conquistou porque Deus era com ele. E a história de Davi começa com essa expressão. Quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé o belemita, lá na cidade de Belém, ungir Davi, rei de Israel, a Bíblia diz assim que quando ele derrama o azeite sobre a cabeça do menino Davi, a Bíblia diz assim que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E aí que estava o segredo da vitória de Davi, é que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e o encheu da sua presença. E Davi sabia que ele poderia perder muitas coisas na sua vida, mas ele nunca poderia perder era a presença do Espírito de Deus. Porque se ele perdesse a presença do Espírito de Deus, a vida dele ia ser um fracasso. E ele diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Se você ler esse salmo, você vai perceber que tem uma palavra que se repete 3 vezes no salmo, que é o nome de Deus. Está no verso 1, no verso 7 e no verso 8. Nós faremos menção do nome do Senhor. E Davi sabia muito bem esse negócio de fazer menção do nome do Senhor. Não sei se você vai lembrar daquela batalha de Davi com o gigante Golias. O gigante vai afrontar a nação de Israel durante um período de 40 dias. E Davi vai levar marmita, comida para os seus irmãos. E acaba entrando na luta, na peleja. E ele fica sabendo da recompensa que o rei vai dar para aquele que venceu o gigante. E ele se interessa porque o rei oferece a filha e a isenção de impostos, que era muito alto naquela época. E Davi diz: eu vou vencer esse negócio aí.
Só que mais Davi, quando vai vencer, quando vai lutar, Davi é muito hábil com a sua funda, mas ele diz assim: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Então ele está falando de uma coisa que ele sabe que ele usa no dia a dia da vida dele. Ele não é uma pessoa totalmente teórica, ele é uma pessoa prática. Ele não é uma pessoa que somente fala, ele é uma pessoa que vive aquilo que fala. Ele está dizendo assim: quando vocês for orar, use o nome do Senhor. E nós precisamos fazer uso disso, irmão, porque o nome do nosso Senhor tem poder. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Jesus ensinou um segredo. Diz assim: vocês vão orar o Pai Nosso. Ele não orou o Pai Nosso, Jesus não orou o Pai Nosso, porque no Pai Nosso pede perdão pelos pecados, né? Jesus não tinha pecado, então ele não orou o Pai Nosso, porque só ora o Pai Nosso quem tem pecado. E ele diz: quando vós orarás assim: santificado seja o teu nome. E como é que eu santifico o nome de Deus na minha vida? Qual que é o nome de Deus? Yeshua, Jeová Rafá, Jireh. E no Antigo Testamento Deus tem essas manifestações que as pessoas atribuem o nome a Deus depois de uma vitória. Abraão está no Monte Moriá, e quando ele recebe a provisão de Deus, ele diz: Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. E nós, nos nossos dias, podemos fazer uso disso, porque o Salmo diz assim: faremos menção do nome de Deus. Então, se você estiver precisando de uma provisão hoje, você pode dizer assim: Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Jeová Ramá, Deus está presente. Jeová Rafá, Deus cura. Nós estamos fazendo menção do nome de Deus. É assim que nós santificamos o nome de Jesus, irmãos. É assim que nós santificamos o nome de Deus na nossa vida. Porque nós podemos nos aproximar dele como Abba, Pai, como um Pai nosso, mas nós podemos usar o nome dele nas nossas adversidades, nas nossas aflições. E não pode estar só nos nossos lábios, tem que estar na nossa vida, irmão. As coisas apertas, as situações apertas, a gente fica desesperado, não sabe o que fazer. Mas nós esquecemos que Jeová Jireh é o Deus de toda a provisão. Ele pode prover. O diagnóstico do médico chega, a gente fica desesperado porque a gente não sabe o que fazer. Mas Jeová é Rafá. Ele é o Deus que cura toda enfermidade. Ele cura, irmão. E naquele tempo, carros e cavalos era o poder bélico da época. Quem tinha carro e cavalo, irmão, tinha tudo. Fala de confiança, fala de estabilidade. E todo ser humano é amante da estabilidade. Quem é que não quer ter uma vida estável? Quem é que não quer viver bem? Hoje carroça e cavalo não vale nada, né, irmão? E eu até brinquei esse dia lá, eu andei de cavalo e postei uma foto na rede social lá. Coloquei assim: é econômico, hein? E se a gasolina continuar subindo, né? A gente vai atrás de um cavalo. Mas naquele tempo, quem tinha carro e cavalo tinha tudo. Quem tinha carro e cavalo era bem sucedido na vida, tinha sucesso. E Davi tinha muitos, mas Davi sabia que a confiança dele não poderia estar nessas coisas. E para nós hoje, carro e cavalo pode ter outro nome, irmão. Carro e cavalo pode ter um bom emprego. Carro e cavalo pode ter o nome de status. Carro e cavalo pode ter o nome de saúde boa. Carros e cavalo pode ter nome de qualquer outra coisa que traz uma falsa segurança para nós. Porque qualquer coisa fora de nós é uma segurança falsa. Qualquer coisa fora de nós é uma segurança falsa. Porque se está fora, pode ser tirado. Só não consegue tirar o que está dentro de nós. Jó era um homem que tinha muitas posses, tinha muita riqueza, tinha servos ao seu serviço, tinha camelo, burro, tinha tudo, cara.
tinha tudo. Mas a Bíblia diz assim que o vento bateu na casa de Jó e mexeu com as estruturas de Jó. Os caras foram lá e roubou tudo de Jó, levaram tudo de Jó, tiraram tudo que Jó tinha. Mas eles não conseguiram tirar a fé de Deus, a fé de Jó em Deus. Então eu preciso lhe dizer, você não pode colocar sua esperança em nada fora de você. Em nada. Não pode colocar esperança em família, porque a qualquer momento pode aparecer uma infidelidade. Você não pode colocar a sua esperança em um emprego, porque a qualquer momento pode te chamar no RH e dizer assim: nós estamos cortando uns gastos aí, cara, e a gente escolheu você. A gente não pode colocar a nossa esperança na saúde, porque talvez num exame de rotina, como aconteceu com a moça que foi fazer um exame de rotina e de repente descobriu que estava com leucemia. Nós não podemos colocar esperança em nada fora de nós. Nós precisamos colocar esperança numa pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. A nossa esperança não está fora de nada, não está fora de nós, irmão. A nossa esperança não está na denominação Assembleia de Deus. A nossa esperança não está em pessoas. A nossa esperança está em Jesus Cristo de Nazaré. Nossa esperança não pode estar em famílias, porque a família se desmorona. Nossa esperança não pode estar em trabalho, irmão. Estava conversando com meu sogro esses dias, e ele estava falando de um amigo dele que trabalhava com ele, ganhava 10 mil reais por mês, irmão, e foi demitido. Aí foi ganhar 1.800 reais. Entrou em depressão, porque imagina você com um patamar, com a qualidade de vida, ganhando 10 conto por mês, vai ganhar 1.800, que já é um salário bom também, não é mal, mas para quem ganha 10, né? Imagina você ganhando 10, irmão. Dá para comer Arnaldos todo dia, McDonald's, tudo que você quiser, irmão. Dá para ir no cinema, né? Os que tem filho, o filho chega e fala: pai, me dá 20. Ele fala: tô 50, rapaz. 10 mil por mês, irmão. Mas aí, perdeu o serviço. Porque tem pessoas se descabelando, se desesperando, tirando a vida, porque lhe tiraram alguma coisa. Sabe por que essa geração nossa hoje é deprimida? É a geração que mais toma tarja preta. A geração do nosso dia, irmão. Eu vi o Drauzio Varela, né? É esse o nome do cara? Drauzio Varela, esse cara aí. Ele falando, e eu também já vi outros, eu gosto de ler. Vi no jornal que hoje 80% da população brasileira dorme usando remédio. Não consegue dormir sem usar remédio. Por quê? Porque a esperança está em coisas, irmãos. Está em coisas. Esse dia a zeladora chegou do serviço lá, onde que eu trabalho. A zeladora, ela falou: Tiago, eu tô com uns pepinos para resolver. E ela também é cristã. Tô com uns pepinos para resolver e eu não tô conseguindo dormir. Tô com as contas para pagar e não sei o que eu faço. Não tô conseguindo dormir. Você consegue? Eu falei: irmã, eu ronco, babo. Mas como assim? Eu falei: irmã, se eu não conseguir pagar o boleto de dia, eu não vou conseguir pagar de madrugada, não. Eu vou dormir. Porque a Bíblia diz assim que Deus dá o seu justo sono enquanto dorme. Não é que a gente vai ser negligente, não vai pagar, não vai honrar com o nosso compromisso, não é nada disso. Mas o nosso Deus vai cuidar do amanhã. O nosso Deus é Deus provedor. O nosso Deus cuida de nós. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Aí ele diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Davi diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Se nós nos levantamos é porque Davi está falando assim que há possibilidade de queda. Se ele está falando assim que nós nos levantamos, há possibilidade de queda. A queda é uma possibilidade na vida de todo cristão. Agora,
ficar caído é opcional. A possibilidade de queda é uma verdade para todo cristão. Agora, se vai ficar caído é diferente. Sabe qual que é a diferença do adulto para a criança? É que a criança cai e ela fica caída chorando. O adulto não. Já viu o adulto caindo, irmão? Já levanta, hashtag ninguém viu. E Davi está dizendo assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. A queda é uma possibilidade, mas ficar caído é opcional. Em outro salmo, Salmo 37 diz assim: o justo cai, mas não ficará prostrado. Então não sei que talvez na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória você se esvalou e caiu. A palavra de Deus para a sua vida nesta noite é: se levanta o mais rápido possível e conserta a sua vida diante de Deus. Porque a queda é uma possibilidade. Agora ficar caído é opcional. Você não precisa ficar caído. E a criança, quando cai, ela espera um adulto se aproximar para levantar ela. Nem sempre vai ter alguém para te ajudar a levantar. Nem sempre alguém vai chegar e vai bater a mão na sua costa e vai dizer: vamos embora, rapaz, segue a vida. Então, se você caiu na trajetória da sua vida, a palavra de Deus para nós nessa noite é: se levanta o mais rápido possível. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, Paulo fala um versículo interessante. Ele diz assim: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não é para quem está de pé se vangloriar de quem caiu. Caiu. Não é isso, mano. O primeiro-ministro dos Estados Unidos, Winston Churchill, que é o nome da avenida ali, ele falou uma coisa assim, ó: nunca fala nunca. Nunca fala never. Nunca fala que você nunca vai poder. Eu nunca faria isso. Eu nunca beberei dessa água. Cuidado. Talvez na volta você pode sentir sede. Porque nós somos fáceis, irmãos, para apontar o erro. Nós somos fáceis para julgar quem caiu. É por isso que Jesus é maravilhoso conselheiro. Porque todas as pessoas que Jesus se deparava, que estava caída na vida, Jesus confrontava o pecado, mas Jesus dava uma nova chance, dizendo: levanta e segue a sua vida. Vai embora. Caiu, tá bom, e aí? Caiu, o que ele vai fazer? Caiu. Levante e segue a vida. Perdeu. Levante e segue a vida. Não é porque nós é cristão, nós nunca vamos perder batalha, irmão. Nós podemos perder batalhas, mas a guerra já está vencida. Aleluia. Nós podemos perder batalha, mas a guerra já está vencida. Quantas percas, irmão, que nós temos na vida? Quantas percas? Perdi minha mãe, eu tinha 16 anos de idade. A irmã ali foi minha vizinha. Quanto tempo? Me ajudava. Perdeu, e aí? A vida levou, Deus levou. Dirigente do seu coração, eu nunca vi ninguém orar como minha mãe orava. Aí Deus levou. Eu fiquei revoltado com Deus 2 anos, brigando com Deus. Mas revoltei mesmo. Até que eu entendi assim, que Deus sem eu é Deus. Agora eu sem Deus. A gente tem que aprender. Nós temos que ser maduro, irmão. Nós cristãos temos que ser maduro. Chegaram para C.S. Lewis e disseram assim: por que vocês cristãos sofrem tanto? C.S. Lewis respondeu assim: porque só nós temos capacidade de sofrer e continuar de pé. Aleluia. Ele estava orando
pela sua esposa que estava enferma. Esqueci o nome do livro agora, Jesus. E perguntaram para ele assim: e aí, como tá as coisas? Sua esposa melhorou? Deus já fez? Ele falou: eu nunca orei para Deus fazer o que eu quero. Eu sempre orei para me entender o que Deus quer. Porque eu não oro para Deus fazer a minha vontade, eu oro para me entender a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é levar, Ele leva quem quer. Se a vontade de Deus é fechar a porta, Ele fecha a porta que Ele quer. Se a vontade de Deus é, irmão, nós falamos assim, ó, Jesus nos comprou com o seu sangue. Se Ele nos comprou, Ele faz o que Ele quer de nós, irmão. Né? Eu comprei esse celular, que esse celular é meu. Se eu quiser quebrar, eu quebro. Se eu quiser doar, eu dou. Se eu quiser jogar fora, eu jogo. Se eu quiser fazer o que eu quiser, eu faço. O celular é meu, comprei, é meu. Comprei lá meu celular, minha vida, 10 vezes, mas é meu. Jesus nos comprou, Ele faz o que Ele quer de nós, irmão. Ele nos comprou, Ele faz o que Ele quer de nós. Paulo fala assim, ó: não sabeis vós que vós não sois de vós mesmos? Paulo estava dizendo assim: você entregou a vida para Jesus? Entreguei. Então você não é mais de ser, mas não. Eu faço o que eu quero da minha vida. Faz nada, irmão. Então você não é cristão. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Então você não é cristão. Então você precisa nascer de novo. Porque uma vez que você nasceu de novo, você não faz o que você quer. Você faz o que Jesus quer. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos, estamos de pé. Aí ele fala: salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamamos. Davi entende assim: nós vai fazer tudo isso, mas salva-nos, Senhor, porque se o Senhor não nos salvar, se o Senhor não fazer, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar, se o Senhor não proteger, se o Senhor não livrar, é Deus que faz, irmão. E Deus é bom. Deus é bom. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus é bom. Deus é bom. Eu gosto daquele versículo de Paulo, que ele fala assim: aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará juntamente com o filho todas as outras coisas. Você já conseguiu entender esse versículo? Paulo diz assim, ó: aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará juntamente com o filho todas as outras coisas. Paulo estava dizendo assim: camarada, se Jesus deu um jeito para salvar a sua alma, se Jesus perdoou os seus pecados, se Jesus te tirou do inferno, te levou para o céu, você acha que Jesus não vai abrir uma porta de emprego? Você acha que Jesus não pode converter o seu esposo? Você acha que Jesus não pode curar uma enfermidade? Você acha que Jesus não pode sarar uma enfermidade? Você acha que Jesus não pode intervir em alguma situação da tua vida? Camarada, Jesus salvou foi a sua alma. Você acha que Jesus não pode te preparar uma pessoa? Você acha que Jesus não pode cuidar da sua vida sentimental? Você acha que Jesus não pode te abençoar em alguma área da sua vida se Ele salvou a sua alma? Que é a coisa mais difícil. Para salvar a sua alma Ele teve que morrer. Para salvar a sua alma Ele teve que verter o teu sangue na cruz. Basta uma palavra sua e as coisas mudam, irmão. Uma palavra de Deus muda cenário. Os discípulos estão desesperados na tempestade, irmão. Aí Jesus levanta e diz assim: por que vocês só estão tímidos? Aí ele olhou para o vento e diz assim: aquieta-te. Olhou para o mar e diz assim: acalma-te. Uma palavra de Jesus muda tudo, irmão. Uma palavra de Jesus muda cenário. Uma palavra de Jesus muda, irmão. A última palavra não é o resultado do diagnóstico, a última palavra é de Jesus. Aí o médico diz assim: o rim está comprometido. Aí Jesus olha para você e diz assim: eu chamo a existência aquilo que não existe. Quem te deu o primeiro, eu posso dar o segundo. O médico diz assim: está com leucemia, o sangue está comprometido. Jesus fala assim: eu posso dar sangue novo.
Eu já te dei o primeiro para você. Glória a Deus, fica de pé. Aleluia. O salmo acaba dizendo assim: ouça-nos, ó Rei. Rei com R maiúsculo, tá? Agora o Davi está falando assim: o Rei dos Reis nos ouve quando clamamos. Então vamos clamar a Ele agora? Vamos clamar? Vamos pedir ajuda para Deus, irmão? Quantos precisam de ajuda de Deus? Amém. E o salmo diz assim que Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso auxílio. Diz assim: me livra no dia da angústia, porque em vão é o auxílio vindo dos homens. Tem coisa que só Deus pode fazer por nós, irmão. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. Eu não sei aonde você tem colocado a sua esperança. Eu não sei quais são os seus cavalos, quais são os seus carros. Talvez você na vida, no seu ministério, você deu uma esbarralada, caiu. A palavra de Jesus para a sua vida nesta noite é essa: levanta o mais rápido possível, levanta-te depressa, coloca-te de pé. Aleluia. Oh Espírito de Deus, Pai, nós estamos em sua presença nesta noite, Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor nos ouve na angústia, o Senhor nos atende nas nossas aflições, Pai. E a angústia é uma coisa inerente à nossa vida, Pai. Nós nos deparamos com angústia. O Senhor, meu Pai, angustiou no jardim do Getsêmani. E neste momento nós, como tua igreja, nós clamamos pedindo o teu auxílio, pedindo o teu socorro, pedindo a tua ajuda, Pai. Nós entendemos como salmista, dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela, Pai. E nós clamamos, Pai. O Senhor disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos, Pai. E nós clamamos ao Senhor nesta noite. Essa serva do Senhor que está clamando, Pai, este homem que está clamando, este pai de família que está desempregado, Pai, e está vendo a sua família padecer, está precisando de uma intervenção. Cuida dele, Jesus, cuida dela, cuida de nós, Pai. Supre as nossas necessidades segundo a riqueza que há em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus, eu oro por este irmão, por esta irmã, que no decorrer da tua vida, na tua peregrinação espiritual, caiu, Pai, como Davi caiu. Mas, meu Deus, nós não queremos ficar caído. Levanta-nos em sua presença, segura em nossas mãos. Abençoa a tua igreja, meu Pai. Abençoa o irmão Wagner. Abençoa, meu Pai, a coordenação deste trabalho. Abençoa o pastor Abenilson. Abençoa o corpo de obreiro. Abençoa as irmãs do círculo de oração, Pai. Eu sei que muitas delas louvaram nesta noite, e o Senhor conhece muito bem aonde está a sua dor, a sua enfermidade. Espírito Santo, consola os corações nesta noite. Abre portas que estão fechadas, cura os doentes, cura os enfermos. Abençoa a tua igreja, Pai. O Senhor é bom e é abençoador. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, o seu Filho, para a glória e louvor do teu nome. Amém.